Opa! Desvendando a gambiarra, falando sobre um assunto que foi feito na manutenção de um carro e os vícios que a gente aprende com as próprias peças. Tá vendo esse local pontilhado do Nissan Kicks que eu fiz a troca das buchas? Então, eu estava acostumado a trocar essas do Fiat Palio, que a posição do eixo é paralelo à posição em relação ao do Nissan, que é na transversal. E aí aconteceu alguns erros durante esse processo de troca. Um deles, que eu vou comentar os detalhes aí no vídeo ainda aí pra frente, vocês acompanhem o vídeo. Bom, e isso, com todos os comentários, ainda esqueci de falar um detalhe. Foi utilizado esse ferro aqui, ó, que na verdade eu vou mostrar aí no vídeo. Eu copiei esse ferro como parecido com uma chave que a Raven, que produz alguns produtos, até que eu já comentei já no canal. Já utilizei uma chave de tanque da Raven, mas eu estava um pouco apertado e resolvi fazer essa alavanca, que é uma chave, né, para afastar o pivô do Nissan. Utilizei esse pulmão de ar, que, como eu falo no vídeo aí, no início do vídeo, eu precisava usar na varanda do vizinho, e aí o ar, com esse tanto de mangueira, não conseguia chegar à pressão. Também vou falar num vídeo futuro sobre a utilidade desse pulmão de ar. E fora a parafusadeira pneumática, que sem essa, muitos dos serviços que eu fiz no Nissan seria praticamente impossível. Então eu estava munido de alguns materiais, né, lógico, profissionais, tal, e, né, isso eu utilizo na oficina, tal. Isso também, o pulmão foi novidade, mas eu já precisava ter um. E essa chave aqui, ó, que foi uma chave da Raven. Então, né, considerando toda essa estrutura, ainda entra naquele detalhe que lá comprei as válvulas, né, as duas válvulas, a de saída lá e a de entrada, com um registro lá para não vazar o ar de retorno. Você injeta lá, enche o tubo e sai ali, e ele tira a rugosidade da mangueira, que o ar também tem uma certa dificuldade de passar, mas ele acumulado lá é só uma mangueira pequenininha para rodar essa pneumática. Bom, vamos continuando aí, e eu espero que tenha esclarecido boa parte das dúvidas a respeito de manutenções que você tem interesse de fazer, mas com uma certa estrutura, diga-se de passagem, mas que muitas das vezes nem sempre o resultado é tão bom. Bom, vou comentar alguma coisa a mais além no vídeo, e vão continuando aí, né, para ver até o final os fatos curiosos que aconteceu com o Nissan. Para começar, a gente fez a desmontagem e eu errei na hora da compra das buchas. Eu deveria ter comprado dessas que aparecem no vídeo aí em cima, que é a Axios, né? E na verdade eu comprei uma paralela, uma que eu achava que ia dar certo. E aí é o seguinte, e comprei mais coisas também para trocar, né? Como eu falei, as buchas, tal. Aí também usei encolhedores de molas, né, por sinal da Raven também. E para trocar, além das buchas, que eu ia aproveitar um serviço só, né? Então, além das buchas da bandeja, eu aproveitei também para trocar as buchas do amortecedor, guarda-pó, esses batentes com rolamento que fica em cima na parte de direção. E aí, algumas coisas funcionaram. Na verdade, funcionou por 3 dias. Só que eu deveria ter comprado essas buchas e não a que estava na bandeja lá, né? Fora a mão de obra que fica, o serviço. A gente, eu gosto de mecânica, sim, mas você tem um porquê, né? Eu estava fazendo no cavalete, como o próprio vídeo aí vai mostrar, né? Durante a fabricação, por sinal, uma curiosidade, o pulmão de ar lá no fundo, lá, bem no fundo, lá no chão, lá atrás da garagem do meu vizinho. Bom, então, aí, mas voltando ao assunto do carro, a gente desmonta, tal, e tudo mais.
Por quê? Eu achei que pelo fato de ter feito outras suspensões tipo do Palio, que eu não ia precisar de uma grande estrutura. Aí eu usei um macaco jacaré, 2 cavaletes, né? E pode ver aí que até eu tô numa garagem desconhecida, que é a garagem do meu vizinho que emprestou, porque ele falou assim, não, você não deve desmontar esse carro na rua, né? E eu montei o carro, e o carro ficou bom, na verdade, por 3 dias. Quando você compra equipamentos paralelos, o perigo, buchas no caso paralelas, você tem uma alegria inicial, né? Porque, veja bem, ó, foi desmontado, né? Tem toda essa parte de desmontagem de bandeja, né? E verificação de pivô e tudo mais. Pode ver aí que é um serviço conforme as fotos, né? Porque esse vídeo é um vídeo descritivo, né? Eu não fiz um vídeo durante o feitio, mas é um vídeo descritivo. Então, eu desmontei o lado do passageiro, que foi esse lado inicial, o lado do motorista, todos os detalhes, né? Fui bem criterioso, porque é o carro que a gente utiliza. Imaginei, pelo fato de ser feita uma troca dos palhos, por exemplo, que eu sempre fiz as trocas, imaginei que fosse, a única diferença é que as buchas eram transversais. E aí eu achei um pouco mais crítico a montagem. Porém, a gente corre para cima, né? Vamos lá. Mas muitas das vezes você tem que botar na balança. O que realmente deve? Será que se você tem um real conhecimento, ou pelo menos acha que seja possível, você vai tentar, mas e aí, será que vai dar certo? Será que a tentativa não vai ficar mais cara, a tentativa, do que a manutenção? Então, acompanhem até no final do vídeo, vocês vão entender um pouco do que aconteceu, né? Com a troca da bandeja, bucha, bucha de batente, guarda-pó, borracha de amortecedor, borracha que vai do guarda-pó e tal e tudo mais. Aí nessa situação aí eu já estava na parte mostrei alguns detalhes da desmontagem. E aí, a partir desse ponto que agora a gente vai entra as fotos da montagem, né? Aí eu já estava retornando algumas coisas para o lugar. Então, aí já era a parte que eu estava considerando, ó, tá tudo resolvido, estamos felizes, já tinha começado a voltar tudo para o lugar, né? Já tinha feito toda a avaliação, porque esse carro começou com um barulho então que eu achava que era das buchas, mas aí muita história. Aí depois eu descobri que parte do barulho era na bucha da caixa de direção, né, que é um carro 2018, ele já rodou um pouco, tal, então tinha um barulho na caixa de direção. E esse barulho que na verdade me induziu a trocar a bucha de bandeja, porque tinha uma folguinha, mas não tinha nada a ver a folga com o barulho. Por isso que muitas das vezes a gente fala, olha, vamos fazer uma manutenção, a manutenção é desconhecida. Então, analise bem, pense bem sobre o que você vai fazer e tudo mais. Nesse ponto eu já tinha acabado toda a manutenção, e aí já entrava para aquela parte que seria a parte do uso. E aí após 3 dias eu fiquei com dúvidas porque começou o barulho novamente. Aí entrava a saga daquelas buchas paralelas. E aí veja o que aconteceu. Fiquei na dúvida, comprei um torquímetro, tá? Comprei um torquímetro e aí o que acontece? Com esse torquímetro em mãos começou isso. Montei o Nissan Kicks, ó. Mas aí achei que a suspensão era uma coisa simples. 3 dias depois ele começou a fazer barulho. Aí eu percebi que a suspensão estava bamba, meio bamba. Com o peso do manual, tudo certinho. E aí vamos ver que peso que tá faltando. Ó. Tava bom esse.
esse não tava. Bom, para finalizar o vídeo, gravando aqui no outro dia comum, pessoas rodando. Bom, se você ficou aqui até o final e assistiu o vídeo inteiro, entendeu o conteúdo sobre o Nissan Kicks, já comente, compartilhe, comente, deixe nos comentários se você gostou do conteúdo, que a gente se orienta aos vídeos pelos comentários, pelo que as pessoas falam, né? É um ponto de vista, como eu mostrei no vídeo, é um ponto de vista a se tomar cuidado na hora de fazer uma manutenção de um carro, né? E o André fica por aqui desvendando a gambiarra, falando sobre essa história que aconteceu aí com esse Nissan Kicks. O resultado final agora foi bom. Bom, comentem, compartilhem, deixem seu like. O seu like vai nos ajudar muito do canal. E um muito obrigado, André. E eu fico por aqui desvendando a gambiarra. Por hoje é só.